Olá, gente, tudo bem? Esse é o nosso quarto encontro. No encontro passado, eu conversei um pouquinho sobre essa questão do letramento digital e da inclusão digital. A partir disso, alguns comentários me motivaram hoje a gente falar sobre educomunicação, não é? Foram comentários da Flávia, né, que ela chamou a atenção de que nós nunca fomos educados para saber ler o audiovisual, para saber ler o rádio, para saber ler a internet, para saber ler os jornais, não é? A gente é educado apenas para ler alguns códigos, algumas linguagens, como a literatura, como a história, como a matemática, mas não especificamente os meios de comunicação, que tem uma inevitável centralidade nas nossas vidas. E também a Juraci lembrou que hoje em dia o Plano Nacional das Diretrizes Básicas da Educação prevê, né, no estudo das linguagens, o estudo dos meios de comunicação. Então, eu quero conversar com vocês sobre essa relação entre comunicação e educomunicação, a partir da perspectiva da educomunicação, né, a relação entre comunicação e educação a partir da perspectiva de educomunicação, que é uma perspectiva que é uma entre tantas dessa área de relação, de cruzamento desses conhecimentos, né, que foi criada por um professor da USP, que é meu xará, o Ismar Soares de Oliveira. Né? Então, é a partir de dois textos dele, dois textos rápidos, que eu vou fazer esses comentários de hoje. Né? O primeiro texto é muito rápido, esses textos vão estar o link aí na postagem do YouTube. E ele é um texto com 2 páginas apenas, que é o mais afinal, que é educomunicação. E o segundo texto é um texto que ele dialoga com a professora Cecília Peruso, né, que é um professor que estuda a questão da comunicação comunitária, da comunicação e os movimentos sociais. Então convido para vocês a gente fazer essa reflexão, como é que nós podemos nos educar para a mídia e como é que a mídia pode ser mais educativa. Mas antes da gente começar a falar sobre esses textos, eu quero convidar vocês a assistir um videozinho rápido que fala um pouquinho dessa origem desse termo educomunicação aqui na América Latina. E aí a gente comenta esse vídeo para a gente passar para os textos, ok? A relação entre de quantos meios de comunicação moldam o nosso modo de pensar, agir e ser. Ele reconheceu que era necessário que as pessoas leigas e simples, os trabalhadores, começassem a utilizar as tecnologias dos meios de comunicação para se organizarem e para se conhecerem. A partir daí, ele desenvolveu o que é conhecido como Cassete Fórum, que consistia em integrar camponeses de regiões muito distantes usando um gravador, que na época era chamado de cassete.
Era um gravador que servia para as pessoas se ouvirem, no caso, os trabalhadores. E em pouco tempo, ficou provado que todas as pessoas que assistem TV e que ouvem rádio também são capazes de usar as tecnologias desses meios para falar de si. Então, em determinado momento, esse trabalho de educar-se usando os meios de comunicação, ele chamou de educomunicação. Bem, como nós podemos perceber nesse vídeo, nós tivemos a origem da ideia de relacionar a comunicação com a educação aqui na América Latina no final da década de 60, início da década de 70, né? Principalmente uma tentativa de responder a um fenômeno que esses teóricos, que esses pesquisadores, que esses intelectuais estavam estudando, que é do imperialismo cultural, que a nossa dependência, na época chamado países do terceiro mundo, para o primeiro mundo, não era uma dependência simplesmente econômica, ela ia além do econômico, ela ia no cultural também. Por mais que nossos países eles gerassem emprego, renda, ele tivesse riqueza, essas riquezas elas acabavam sendo apropriadas pelos países do primeiro mundo, porque o estilo de vida que as pessoas queriam viver era um estilo de vida voltado para o consumo de produtos do estilo de vida estadunidense, né, do American Way of Life. Então acabava a riqueza que a gente gerava aqui, ela passando de volta toda para os países de primeiro mundo, porque o que as pessoas iam querer comer, o que as pessoas queriam vestir, não era mais a sua comida tradicional, não era mais a sua roupa tradicional, não era mais as suas festividades tradicionais, mas o que as pessoas iam querer consumir no terceiro mundo era exatamente aquilo que passava na televisão, que passava no cinema, que tocava no rádio, que era uma cultura, né, estadunidense, e que tinha grandes indústrias, principalmente nos Estados Unidos, e se não estavam nos Estados Unidos, tinham seus proprietários lá. Então, essa dependência cultural era provocada pelos meios de comunicação, né? Eram a assistência da televisão, do cinema, né? O envolvimento que as pessoas tinham nas suas vidas com esses meios de comunicação nos faziam ser muito dependentes disso. Então o Paulo Freire começou a pensar como é que a gente poderia se libertar dessa dependência cultural, né? E aí ele vai falar numa educação libertadora. E uma educação libertadora para ele não vai ser aquela educação bancária, que você simplesmente fica depositando conhecimento, porque o máximo que as pessoas podem fazer é memorizar algumas informações que muitas vezes não vão fazer sentido nenhum para a vida das pessoas, e isso não vai possibilitar nada com que as pessoas conquistem a sua autonomia, consigam se organizar, consigam entender a riqueza da sua cultura local, consiga valorizar as suas tradições vivas, né, que estão sempre se transformando, que podem sempre estar inovando. Então era preciso que essa educação, ela, para ser libertadora, ela fosse contextualizada. O que significa isso? Significa que eu não vai fazer sentido eu alfabetizar uma pessoa, por exemplo, no Nordeste brasileiro, para escrever morango, se nunca na vida dela ela viu morango, se lá na fazenda, no sítio que ela mora, não se produz morango, né? Se ela não vai no supermercado que tem morango. Tem que aprender aquilo que faz parte do seu contexto. Aprender a escrever macaxeira, né, seria muito mais significativo para a vida daquela pessoa que sabe, que come macaxeira, que faz tapioca, que planta, do que aprender a escrever morango. Né? Então teria que conhecer o contexto que aquela educação está, para que esse conhecimento, né, letrado, esse conhecimento pudesse ser introduzido, pudesse criar um diálogo nesse conhecimento. E aí o Paulo Freire vai falar também que para isso a gente tem que reconhecer que existem múltiplos saberes, né? Que não existe só o saber letrado. Ele conta uma anedota muito interessante, né? Que ele escutou quando ele estava fazendo, lá quando ele estava no exílio dele no Chile. Né? E nessa anedota que ele conheceu lá no Chile, as pessoas contavam o seguinte, que tinham 3 pessoas atravessando um rio numa canoa. Né? Um era advogado, outra professora e outro um canoeiro, claro, que estava levando as pessoas. Aí o advogado, para tentar puxar assunto com esse canoeiro, ele pergunta: o senhor entende alguma coisa de leis? Eu trabalho com leis. Né? O canoeiro: não, senhor, me desculpa, eu não entendo nada. Né?
E aí o advogado ficou meio constrangido, que não sabia qual era o assunto que ia puxar com ele, né? Mas a professora tenta contornar. Sim, mas o senhor foi à escola, né? O senhor aprendeu a ler, escrever, o senhor teve professor, né? Não, senhora, eu nunca fui à escola, eu nunca aprendi a ler, nunca aprendi a escrever. Aí a professora baixou a cabeça, realmente você perdeu sua vida. Aí o canoeiro disse, olha, pois eu vou dizer uma coisa para vocês, que vocês sabem nadar? Não sabem, porque se não souberem, quem perdeu a vida é vocês. Então, quer dizer, significa que o conhecimento de saber nadar, os outros conhecimentos que as culturas populares possuem, eles são tão valiosos, precisam de reconhecimento do que o conhecimento letrado. Então, só assim a educação ela pode ser transformadora. E essa forma de tentar fazer que essa educação transformadora, libertadora, a partir do contexto local, resgatando, né, essa forma de organização social das pessoas, né, dos povos originários, dos povos tradicionais, para tentar ser uma alternativa a esse imperialismo cultural, ela tenha sentido, é que o Mário Campum, uruguaio, ele vai tentar educar as pessoas através, resgatar essas origens, esse espírito comunitário das pessoas pelos meios de comunicação. Como é que ele faz isso? Ele faz isso numa técnica chamada técnica cassete-foro. Né? A forma mais fácil que você tinha lá na década de 70 de gravar alguma coisa, né? As câmeras eram muito caras, era através da fita cassete. Então você tinha alguns aparelhos que gravavam fita cassete, gravavam som de fita cassete, portáteis, relativamente acessíveis, e aí o Mário Camplu conseguiu alguns e distribuía em determinadas comunidades, distribuía em cada casa da família, ensinava basicamente como era que era para gravar e pedia que durante aquela semana, né, durante 3, 4 dias daquela semana, as pessoas gravassem o que elas quisessem lá nas suas casas, porque aí ele recebia esse material dos cassetes, e escutava, decupava esse material e depois ele editava e apresentava numa reunião com toda a comunidade, né, mostrando o que as pessoas tinham de comum, né, que as pessoas tinham muito mais informações, laços em comum do que distanciamento. Né? Você escutava a mesma reclamação que uma mãe de uma família fez na sua gravação, era de a carestia, da dificuldade de ter posto de saúde, era a mesma reclamação que a mãe de outra família, que às vezes nem tinha tanto contato, mal conhecia, fazia o mesmo discurso. E o que eles tinham em comum? O pai que reclamava da falta de emprego era o mesma reclamação que tinha outro pai que também não se conhecia. E aí sim você resgata laços comunitários, possibilita a reorganização das pessoas e possibilita a partir dessa reorganização que as pessoas possam resgatar a sua autoestima, possam resgatar os seus valores locais para não ficar nessa dependência cultural. Então esse foi um movimento bem interessante que nós tivemos na década de 70 e pela primeira vez se usa essa palavra educomunicação pelo Mário Campum no final da década de 70, né? Aí final da década de 80, é que o Ismar de Oliveira ele vai sistematizar isso aí enquanto uma área de conhecimento, né? Enquanto uma disciplina de saber, e a gente vai no primeiro texto dele, né, discutir um pouquinho o que é educomunicação. Esse primeiro texto aqui, gente, afinal, que é do comunicação, um texto muito sucinto, como eu falei, são só 2 páginas. Na verdade, foi num seminário que ele estava promovendo, o Ismar de Oliveira, sobre a questão da educomunicação, e depois de um seminário todo, uma pessoa disse lá, mas afinal, professor, o que é educomunicação? Ele ficou assim, pô, a gente passou 2 dias aqui discutindo o que é educomunicação, e as pessoas ainda no final vêm perguntar o que é, então vou tentar traduzir de uma forma bem didática, né, bem pontual, o que é educomunicação, por isso que são 2 páginas apenas. Ele começa nesse texto definindo o que é educomunicação, né? Vai logo para o ponto principal. E ele vai dizer que são um conjunto de ações, né, destinadas a práticas educativas para relacionar a educação com sistemas da comunicação. Como é que as mídias agem na sociedade, como é que deve se relacionar com essas mídias. Né? E essas ações também elas buscam fortalecer ecossistemas comunicativos dentro da escola. Né? Existe espaços de comunicação na escola, seja lá
os avisos que a diretoria dá, né? Algumas tinha até algum sistema de som que o diretor podia dar o aviso, a campainha que dizia quando é que começa a aula, quando é que termina a aula, como é que as pessoas podem ir para o recreio, quando é que as pessoas podem ir para casa, né? Existem o rádio corredor, que os alunos ficam conversando lá, ficam trocando lá as suas ideias. Existe lá a sala dos professores, que também os professores ficam discutindo algumas coisas, e que esses ecossistemas precisavam ser mapeados, né? E que era necessário você trabalhar e introduzir, inclusive, novos ecossistemas, uma rádio escola, produção de vídeos, né? Então, todo esse ambiente comunicacional dentro da escola são objetos da ação da educomunicação, né? E isso aí, claro, além de colaborar para construir, né, um diálogo, né, principalmente essas dificuldades de conflitos geracionais que você tem dentro da escola, você pode melhorar o coeficiente expressivo, né, dos estudantes, dos professores, e também a capacidade comunicativa que as ações educativas devem ter. Aí o texto vai falar sobre os procedimentos da educomunicação, né? Primeiro, a educomunicação ela precisa ser planejada, né? Ela não pode ser improvisada. Então você tem que ter um conjunto de ações que são planejadas, né? E que elas são desenvolvidas ao longo do tempo, não podem ser isoladas, pontuais. Isso não é educomunicação. Esse planejamento, né, já que você pensa numa educação horizontal, uma comunicação horizontal, ele precisa ser participativo, né? E vai tentar mobilizar todos os agentes envolvidos, o professor, a diretoria, os alunos, né? Os outros servidores da escola, a comunidade, os pais, né? Então, quem puder participar desse planejamento vai dar mais riqueza às ações que vão ser pensadas, que vão ser projetadas. E é claro que essas relações precisam ser muito francas, né? Você precisa colocar quais são exatamente os limites, né? A gente sabe que a escola é um espaço institucional, né? Como um espaço institucional, você tem determinadas responsabilidades, o professor tem o seu papel, a diretoria tem seu papel. Por mais que você tenha ações horizontais, quando você está num ambiente institucionalizado, você tem determinadas autoridades que precisam ser respeitadas, que inevitavelmente diferente, por exemplo, do ambiente coletivo, não é? Um ambiente coletivo não institucionalizado. A escola é um ambiente coletivo institucionalizado. O ambiente coletivo não institucionalizado, você pode decidir, por exemplo, não ter mais aulas, mas na escola você não pode decidir não ter mais aulas, né? Você pode decidir nesse ambiente, por exemplo, que ninguém, num ambiente não institucionalizado, que ninguém naquele processo educativo vai ter nota, né? Mas a escola não pode não ter nota, né? Então existem determinadas limitações, existem papéis, existem autoridades que precisam ser bem esclarecidas, bem francas, entender para quê, por quê, né, para que esse diálogo possa ser efetivo, essas ações elas possam serem realizadas de uma maneira transparente, né, e conseguir motivar a participação de todos, né? E aí você pode, através dessa relação, desse planejamento participativo, dessas ações, possibilitar o crescimento da autoestima, né, na escola, naquele ambiente, né, em que as pessoas se sintam também valorizadas, e pode também ter uma melhoria na capacidade de expressão das pessoas, tanto como indivíduo e também como grupo, né? Entender que a expressão tem um outro lado também, que é o lado da recepção, né? Tem pessoas que vão ser afetadas com aquilo que nós estamos falando, então é necessário a gente pensar nisso também. Então esse primeiro texto ele é muito rápido, né, como nós vimos, e nós já estamos para o segundo texto, que é um texto Educomunicação para a Cidadania, também do professor Ismar de Oliveira, né? Nesse texto, ele faz um diálogo com a professora Cecília Peruso, que é uma das principais referências na discussão de comunicação e movimentos sociais, né? Ela teve um texto que ela falou da educação nos movimentos sociais, na comunicação nos movimentos sociais, não é? E ele resgata, né, essa importância dessa educação informal dentro das organizações dos movimentos sociais. O que é educação informal e o que é educação formal? A educação formal é aquela da escola, é aquela que é institucional, é aquela que tem currículos,
né? Você tem responsabilidades, você tem toda uma logística que você precisa, uma normatização que você precisa entender. A educação informal, né, porque a escola, ela escolariza, né? Quem educa é a sociedade. É claro que a escola está também dentro da sociedade, é um dos elementos da sociedade que educa, né? Mas além da sociedade, educa os meios de comunicação, educa a família, né? Então são vários, educa a igreja, o time de futebol, a escola de artes, né? O espaço lá do teatro que a pessoa participa. Então esses diferentes espaços são espaços educativos. Nossa educação é fruto desses diferentes espaços. A escola é um dos espaços. A única coisa que é exclusividade da escola é a escolarização. Okay? E aí a educação informal é essa educação que transita fora dos currículos, que transita fora da escola, né? Que ela está no bate-papo que você tem com seus amigos, que está na conscientização para o exercício da cidadania, na preservação do meio ambiente, né? Da diversidade social e cultural. Então tudo isso tem sido uma preocupação muito grande dos movimentos sociais. Como é que a gente pode conscientizar as pessoas, né? Então isso aí é educação informal, né? E esse tipo de educação transforma as culturas populares, né? Transforma algumas posições tradicionais que muitas vezes são autoritárias, são conservadoras, são machistas, né? E também forma para a cidadania, né? Então por isso que ela passa a pensar que a educação ela tem uma centralidade muito grande em qualquer proposta de movimento e de organização social, né, aliada com a questão da comunicação. Porque os meios de comunicação são agentes que têm um poder muito grande de educação na sociedade. E aí esses processos, né, de educação informal, dentro dessas associações, tem sempre a colaboração de organizações não governamentais, de universidades e pesquisadores e também da escola, né? Isso começa já desde a década de 1970, com ações como o Centro de Comunicação e Documentação Popular, né, que tentava conscientizar as pessoas através da produção de registros de alguns vídeos, né, de alguns depoimentos, né, e passa muito pela luta pela comunicação participativa nas décadas de 1980 e 1990, que acaba, né, essa discussão sobre comunicação participativa, resultando no processo de regulamentação das rádios comunitárias e canais de TVs comunitárias em 1998. Né? Então, por isso que tem uma centralidade muito grande essa questão da educação informal, que leva as organizações, de conscientização, que leva organizações atuar nesse campo da comunicação e que ocasiona até transformações na nossa regulamentação, por mais que sejam limitadas, por mais que sejam que mais inviabilize esses serviços, né, de radiodifusão comunitária e de canais de televisão comunitária. Nessa perspectiva, a comunicação passa a ser um bem social, porque é por onde você consegue transitar essas ideias que podem transformar os valores sociais, que podem educar a nossa comunidade. Já no lado da escola, essa relação com os meios de comunicação, ela passa a partir de um choque, né? Um choque cultural que acontece entre a escola e a mídia. Né? Você tem a escola com uma lógica completamente diferente da mídia. Né? Enquanto a lógica da escola deve ser a racionalidade, deve ser os argumentos, né? Deve ser o silogismo, deve ser o acúmulo de conhecimento, a lógica da mídia é predominantemente emocional. Né, criar sensações, né, para você conseguir persuadir, conseguir conquistar a audiência. Enquanto a escola é tratada como um bem público, né, por mais que ela seja privada, porque assim, as relações não são relações de consumo normais quando é uma escola privada, que ninguém, por exemplo, vai pagar para ser reprovado, né, vai pagar para ser punido, como muitas vezes o é dentro da escola. Então tem uma lógica de um consumo diferente, né? Uma lógica que ainda resiste a algumas ideias de serviço público. A lógica da mídia é uma lógica econômica, é a lógica do lucro.
para conseguir audiência, para conseguir publicidade, para ganhar lucro. Enquanto a escola ela é objetiva, né? Ela padroniza muitos do seu saber, né? A mídia ela é subjetiva, ela tenta conquistar cada um dos seus telespectadores, ouvintes, leitores, usuários, né? Enquanto a escola ela tem uma durabilidade, é um conhecimento que deve passar anos, deve passar gerações muitas vezes. As informações da mídia elas são muito efêmeras, né? O que você diz hoje, amanhã já pode não ter nenhuma validade, né? Então a escola deveria, nessa lógica, formar para a cidadania e a mídia para o consumo, né? Do mesmo jeito que você tem também ações bem diferenciadas entre a escola e a mídia, né? A escola, por exemplo, ela tem a presença obrigatória para você se formar. Já na mídia, ela tem que atrair. Ninguém é obrigado a assistir uma novela todo dia, tem que ser atraído para assistir aquela novela. Enquanto a escola valoriza o esforço, né? A mídia valoriza a facilidade, você tem um consumo mais rápido, mais confortável possível daquele conteúdo, né? Enquanto a mídia ela é descontínua, né? É fracionada, né? E descontínua, a escola ela é não temporal e ela é progressiva, né? Você tem séries, você tem graus que você vai passando. Enquanto quem participa da escola é um público privilegiado, né? Na mídia você tem grande audiência, independente de escolaridade, né? Independente de qualquer outra condição. Quanto mais público, né? Mais a mídia consegue ter audiência e consegue vender publicidade. Então existe esse choque cultural que entre essa relação inicial entre a mídia e a educação, entre a mídia e a escola. Diante desse choque, ele vai se perguntar no texto, né, qual é a postura dos professores, né? Muitos professores ignoram ou demonizam a mídia, né? Não utilizam exemplos, não querem saber o que está passando na mídia, ou o que chega até eles na mídia é demonizado, não é aceitável, deve ser algo deplorável. Alguns outros professores já introduzem os meios de comunicação na escola. O que é introduzir esses meios de comunicação na escola? É utilizar um projetor, é passar um vídeo, um filme para fazer uma discussão, né? Alguns recortes de jornais para também trazer algumas informações complementares. Outros já criam cursos especializados sobre a mídia, sobre a produção da mídia, muito ligado à questão da arte, da expressão e da mídia. Vamos gravar um vídeo, né, para os alunos se expressarem, expressar os seus dons, seus talentos na música, né, nas artes cênicas, na dança. Então utilizam os meios de comunicação nesse sentido bem especializado e bem ligado com a mídia. Outros já tentam aproximar a questão da comunicação a uma perspectiva de cidadania, né? Como é que através dos meios de comunicação eu posso exercer meus direitos sociais, meus direitos políticos, meus direitos civis. Essa perspectiva é chamada de educomunicação. Então convido para te assistir uma pequena reportagenzinha que vai tratar a respeito da utilização desses meios de comunicação dentro da escola para uma formação cidadã. Era um projeto que tinha uma ONG em Fortaleza chamada Comunicação e Cultura, que era as primeiras letras, né, onde os estudantes do ensino fundamental aprendiam a fazer um jornal, né? E aí vamos tentar ver aqui, através desse vídeo, para a gente comentar como é que esses jovens se apropriam dessa produção desse jornal, como é que eles se apropriavam disso. Todos os meses, a sala de aula da 4ª série desta escola pública da região metropolitana de Fortaleza se transforma numa redação de jornal. Cada aluno escreve uma reportagem. Acho muito legal, porque é onde que a gente coloca as nossas coisas que a gente faz, a gente coloca o que a gente gosta também, coloca o que a gente sente. Os temas são discutidos com os professores, mas aqui a palavra final é sempre dos repórteres. Não mate mais os animais, não queime mais as plantas, não polui os rios, não jogue lixo nas matas. Eu acho que as pessoas, quando lerem o jornal, vão se conscientizar e vão evitar queimadas e cuidar mais
melhores das árvores e das plantas. São deles também as ilustrações. Nathalie pesquisou as festas do Nordeste e caprichou. Tem que ilustrar o jornal, que é igual aqueles livros de história infantil clássico, tem que ter a ilustração. Difícil mesmo é conter o orgulho quando o jornalzinho fica pronto. É muito bom, a gente sente uma coisa imensa dentro da gente. Eu passo pro jornal, mostro para os outros e os outros entendem, né? Sim, vai ajudar as pessoas. Quando eles pegam aquele jornal, eles ficam loucos para ler, para ver logo tudo que está ali, procurando o que foi que eles escreveram. As notícias produzidas pelos alunos ultrapassam o limite do muro da escola. Todos eles recebem um exemplar do jornal para levar para casa. Aqui em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, uma vez por mês, o jornalzinho dos estudantes circula pela cidade. É incentivo tanto para as mães, como para eles mesmos que já, né? Por exemplo, ele que tinha assim, um pouco de dificuldade de escrever, depois dos jornais me melhorou muito. Os jornais escolares foram criados pela ONG Comunicação e Cultura. Só no Ceará, são mais de 100 escolas envolvidas no projeto Primeiras Letras. Com a ajuda do Criança Esperança, eles desenvolveram também um portal na internet, que vai oferecer curso de capacitação à distância para a implantação de jornais em outras escolas públicas. Nós já recebemos demandas de escolas de Sorocaba, de não sei onde, que ficam sabendo do nosso projeto e querem participar. E até agora a gente estava impotente em relação a isso. Agora a expectativa é que o exemplo dos pequenos jornalistas cearenses se multiplique pelo Brasil. Quando eu comecei a fazer o jornalzinho, eu comecei a melhorar e para poder sair legal, para não ficar erros quando a pessoa for ler não entender. Eu estou lendo mais e agora eu estou melhorando muito nas escritas e na leitura. No vídeo aí deu para notar como esse jornal escolar, Primeiras Letras, ajudava os estudantes a ter o gosto pela leitura, né? Ter o cuidado pela escrita, e isso aí de uma forma muito mais livre do que você cobrar por nota, né? O estudante acaba tendo consciência por que ele tem que evitar erros gramaticais, para que as pessoas compreendam como é que ele pode utilizar o desenho, para que as outras pessoas tenham também o entendimento a respeito daqueles assuntos e como é que aquilo ali vai circular, né? Então, esse daí é um exemplo, né? Primeiras Letras, como é que você possibilita que essa expressão comunicativa das crianças, elas podem, né, ser fortalecidas através da educomunicação, né? E aí o texto continua, né, tentando implodir essa dicotomia que ele chama de sustentável entre o saber midiático e o saber escolar, né? Nós já vimos que a ideia de muitos professores é demonizar a mídia, né? Que há um choque cultural entre a cultura da mídia e a cultura escolar, mas nós vamos ver que as coisas não são exatamente assim, né? Primeiro, né, como nós falamos, não é só a escola que educa, né? E hoje em dia os estudantes eles aprendem às vezes muito mais nos meios de comunicação, no jogo, no celular, na rede social, do que mesmo na escola, né? Eu me lembro que uma vez eu estava coordenando uma conferência de comunicação no Sertão Central, e nós tínhamos alguns grupos de trabalho que iam dar algumas diretrizes para que os delegados levassem para a Conferência Nacional de Comunicação, e um dos grupos era sobre essa relação de comunicação e educação. E aí o pessoal começou nesse grupo, que eu participei rapidamente das discussões, a criticar a escola, que a escola não estava exercendo seu papel, que era insuficiente, que não estava educando para as pessoas saberem ter uma leitura crítica da mídia, né? E aí a educadora, ela estava no grupo, né? Ela pediu a palavra e disse o seguinte: olha, um determinado dia eu estava pensando muito nisso e eu fui dar aula sobre educação sexual na escola. E recebemos uns livros didáticos e tal, bem coloridos, cheios de imagens, de desenhos, né, na verdade.
E eu distribuí, a gente começou a conversar e mostrar lá o livro didático, e os meninos começaram a ler, a rir, né? E aí eu não entendia porque eles estavam rindo. Os alunos mais desinibidos disseram: professora, isso aqui a gente vê na internet de verdade, né? Esses desenhos aqui de homens nus, mulheres nus, a gente vê imagens reais na internet. Vocês vêm com esses desenhos aqui pra gente, isso não tem graça nenhuma, né? Então, essa professora calou todos que estavam naquela discussão, porque viram que os meios de comunicação tinham muito mais força hoje em dia do que o conhecimento, que é muito conhecimento que tinha na escola. Como é que a escola pode inverter isso aí? Quando ela traz os meios de comunicação para dentro da aula e consegue fazer a crítica a esse meio de comunicação, a reflexão sobre esses meios de comunicação. Por isso que tem muitos pontos em comum. Tanto a escola pode ajudar a compreender os meios de comunicação, como os meios de comunicação também podem ajudar a compreender a escola, podem também ajudar a educar, devem ajudar a educar, né? Tem uma frase do Guilherme Orosco que é muito interessante. Ele disse: a televisão pode não ser educativa, mas inevitavelmente a programação da TV educa, né? Então, assim, tem um papel também os meios de comunicação. Acho que é outra discussão que a gente tem que abordar mais à frente sobre o papel educativo dos meios de comunicação. E aí, do mesmo jeito que você se apropria dos conhecimentos, né, na mesma lógica, na mesma racionalidade, na mesma criticidade, você pode também fazer com que os estudantes aprendam a se apropriar dos meios de comunicação, né? Um projeto que o Martim Barbeiro, o Guilherme Orosco, eles têm colocado como uma prioridade muito grande, né? Que é do receptor crítico, da recepção crítica, né? Da audiência crítica. Como é que nós vamos formar a audiência para fazer essa leitura dos meios de comunicação, né? Então você pode... Eu me lembro que eu me despertei essa minha ideia de estudar comunicação quando lá no ensino médio tinha uma professora de português, de língua portuguesa, que trazia alguns textos dos meios de comunicação para fazer uma análise crítica, né? Uma análise discursiva crítica dentro de sala de aula, né? E aquilo ali me fez interessar pelos meios de comunicação muito mais do que essas ideias de glamour que muita gente é impulsionada, né? Esse sonho da redação, do Peter Parker, né? Do Clark Kent, né? Não, minha ideia veio bem nesse lado crítico, né? Essa professora que trazia, né, esses textos dos jornais, e que o livro didático também ajudava nisso aí, também fazia essa relação para discutir a questão dos meios de comunicação, né? E quando você pensa a educação numa concepção construtivista, né, você vai ver que a educação ela não deve privilegiar a informação, né? Ela deve privilegiar a construção do sentido, né? Construção dos significados. Assim também deve ser a comunicação, né? A comunicação ela não deve estar restrita à informação. A comunicação é relação, não é a relação que a gente tem com as outras pessoas e a relação que a gente tem com o mundo e com os significados sobre esse mundo, né? Então, isso aí tem muito em comum, né? Por isso que o texto até aponta, né, que essas abordagens de comunicação muito informativa, lá da década de 40, nos Estados Unidos, ou a sua reação apocalíptica através da escola de Frankfurt, não são as abordagens adequadas para pensar essa relação entre educação e comunicação, e sim a ideia de comunicação participativa que surge nos anos 1980 na América Latina. E aí, depois de nós falarmos sobre essa relação que os professores têm com os meios de comunicação, a relação da escola com a mídia, e também depois de falarmos essa relação do saber, né, midiático com o saber escolar, a gente tem que pensar nessa nova figura, né, para pensar a educomunicação, que é o educomunicador, né? O educomunicador é um profissional que deve estar na escola, né, que deve ir além da discussão da aquisição de conhecimento, né? Ele tem que pensar nas representações sobre o mundo, né? Os valores sociais que circulam e que estão nos meios de comunicação, estão bem simbolizados nos meios de comunicação. Ele deve pensar nesse receptor, nessa audiência crítica que
nós não somos passivos e que nós temos micro saberes que ajudam a construir essa nossa compreensão, essa nossa interpretação, essa nossa recepção que nós temos sobre os meios de comunicação, né? Então isso aí e também temos capacidade, temos competência cultural para produzir comunicação. De tanto que a gente consome, a gente acaba também aprendendo a produzir comunicação, né? E também esse educomunicador tem que analisar, né, a questão do poder econômico e ético dos meios de comunicação dentro da sociedade. Essa leitura crítica também deve analisar isso aí. Então é mais ou menos essa reflexão que a gente está propondo, né, a partir desses dois textos. São textos que eles estão lá na disciplina de comunicação, cidadania e direitos humanos, né, mas dialogam também com as outras disciplinas, né. Então, assim, essa é a reflexão que a gente está fazendo sobre a comunicação, a educação e a educomunicação, né, a partir de textos do Ismar de Oliveira, professor da USP, que cria essa disciplina, que cria a figura do educomunicador, que é um profissional que é já reconhecido, né, em São Paulo. O governo do estado faz, inclusive, seleção para educomunicador, concurso para educomunicador, curso de educomunicação em São Paulo já. A gente espera que isso também surja no Brasil inteiro, que são textos aí da disciplina de comunicação, cidadania e direitos humanos, mas se articulam muito com essa ideia aí da comunicação e informação que a gente está discutindo em fundamentação, fundamentos da comunicação do jornalismo, né? Se articula também com a ideia de receptor ativo, né? Recepção ativa lá e também crítica lá da disciplina do mestrado de recepção e mediações socioculturais, né? E também colabora a gente pensar também como é que são os nossos públicos que nós nos relacionamos dentro de assessoria de comunicação, né? Então, assim, é uma discussão transversal. Quem quiser aprofundar mais, eu posso passar o link dos textos lá que nós vamos discutir na disciplina de comunicação, cidadania e direitos humanos, que é um texto do Douglas Kiel, né, sobre esse assunto, né? E também um outro texto que eu não me recordo bem o autor. Eu espero que todos vocês estejam bem, né? Eu estou lendo todos os comentários, estou gostando bastante. Vou me organizar melhor para dar uma réplica a esses comentários aqui, porque são importantes. Espero também que vocês leiam os comentários dos colegas. Espero receber mais comentários nesse vídeo, mais dicas e assuntos para a gente discutir aqui nesse nosso encontro remoto, né? Por enquanto, nós continuamos sem nenhuma previsão de quando é que nós vamos retornar às aulas, quando é que tudo isso vai acabar, quando é que a gente vai poder sair de casa, né? Eu creio que muitos de nós estamos angustiados, eu sou um desses, né? Mas nós temos que ter paciência, né? Porque nossa saúde, né, é um bem maior do que qualquer outros bens que nós tenhamos na nossa vida, né? Então vamos agora nos preservar para em seguida a gente recuperar e também aprender muito com tudo isso que a gente está passando, tá bom? Um grande abraço para todos, né? Espero que todos estejam com saúde e paz.